Na aula de hoje a gente vai começar a parte de visualização de dados na web com o D3, né? Na aula passada a gente viu alguns conceitos fundamentais, né, que a gente precisa saber para poder trabalhar com D3, e hoje a gente já vai iniciar mesmo criando as visualizações. Então, hoje a gente vai usar também uma plataforma que facilitou muito depois que ela foi criada, justamente que facilita o uso do D3 com JavaScript, que são os observables. A gente vai falar sobre eles mais lá na frente. Então, aqui são a agenda que a gente vai aprender hoje, os elementos básicos, né, do D3 e seleções, que são os operadores. Iniciar um pouco de dados e vou mostrar algumas referências para como, né, aprender mais. Então, a primeira coisa, né? A gente viu na aula passada que a visualização na web é a combinação de diversas tecnologias, né? A gente começa com conteúdo, que a gente escreve em HTML, que é o que a gente viu na aula passada. A gente controla a aparência usando CSS. Depois a gente faz a manipulação ou interage com esses elementos usando JavaScript, né? Desenha usando SVG ou qualquer outra, né, ferramenta, tipo WebGL ou próprio Canvas, né? Se você quiser maior desempenho. E tudo isso é conectado através do DOM, né? E o D3, ela se aplica muito bem para esse modelo, porque é através do D3 que eu consigo manipular o DOM. E eu só consigo realmente essa cooperação dessas tecnologias por causa do DOM, ok? Antigamente, né, essas bibliotecas de visualização, ela encapsulava o DOM com abstrações, tentando facilitar a vida do desenvolvedor, mas o problema que isso trazia era porque isso dificultava muito a interoperabilidade com as outras tecnologias, né, diminuindo a expressividade. Então, esse é um dos grandes objetivos do D3, é aumentar a compatibilidade, né, facilitar o debugging e aumentar a performance, tá certo? Criar essas visualizações. Bem, aí o que é o D3, né? Uma biblioteca JavaScript para criação de visualizações, onde o foco está nos dados, né? Vai facilitar a vinculação de dados de entrada a elementos do DOM, que o que a gente quer, na verdade, é, quando a gente trabalha com visualização de dados, cada elemento visual que aparece ali num gráfico, seja uma barra ou um scatterplot ou uma visualização de redes, né, com links e nós, cada elemento daqueles ali está vinculado a algum elemento de dado que está no seu banco de dados, seu conjunto de dados. E o D3 facilita muito essa vinculação, né? Tudo que aparece visualmente, ela tem alguma ligação direta com o elemento de dado. O D3, né, o principal autor é o Mike, né, Bostock, que aparece aí na tela de vocês. O D3 é open source, né, também está disponível no GitHub. Possui uma grande comunidade de usuários, né, muitos exemplos, a galeria deles é impressionante. E o D3 tudo começou, né, foi na conferência de visualização, a Infovis, visualização de informação, de 2011, né, com esse artigo D3 Data Driven Documents, né, que foi o pontapé inicial. O que o D3 faz, né? Primeiro, ele vai carregar os dados na memória do browser, depois ele vai vincular os dados a elementos dentro do documento, criando novos elementos ou removendo outros elementos quando forem necessários, né? Vai depender do que está acontecendo com o seu conjunto de dados. Ele vai transformar os elementos, interpretando o valor do dado associado ao elemento visual, né? E alterando essas propriedades. Por exemplo, se você está gerando um gráfico de barras que está sendo baseado numa stream de dados que vão aparecendo os elementos que vão ser criados às barras. Então, à medida que os elementos forem chegando, eu vou convertendo esse novo gráfico para essas novas propriedades que forem, né, aparecendo, esses novos valores de dados. E o D3 também, que é muito interessante, né, justamente para criar essas visualizações impressionantes, é que ele transiciona, né, com suavidade elementos entre estados, né, a partir de uma entrada do usuário. Então, é muito tranquilo de fazer animação e transição de um gráfico para outro usando o D3. Bem, com isso também a gente tem que ver o que o D3 não faz. Primeiro, D3 não é uma biblioteca de gráficos. Não vai ter lá uma função pronta para criar um gráfico de barras, uma função pronta para criar um gráfico de pizza, um gráfico de linhas.
Não vai ter isso. Nesse ponto ele é totalmente diferente de, por exemplo, um sistema como o Tableau ou essas bibliotecas de gráficos, né, de charts ou então do Plotly, né, é bem diferente. Segunda coisa, não suporta browsers antigos, que foi uma decisão de design desde o início que ele tomou, porque se ele fosse tentar dar suporte, o código ia ficar muito intratável, difícil de manter, e ele ia ficar muito limitado também, porque muitas coisas que ele consegue fazer no D3 é graças aos browsers modernos. Terceira coisa, D3 não esconde os dados originais, que essa é uma das principais limitações para quem quer realmente trabalhar com visualização de dados e que tem dados que são privados, né? Se você usar uma página web, né, com D3 para visualizar dados, os dados vão ficar expostos na página, certo? Como ele faz essa vinculação direta de elemento de dado ao elemento visual, é possível acessar o elemento de dado, por exemplo, fazendo uma inspeção da página, né, olhando pelo JavaScript. Se você tem limitação de privacidade dos dados, não recomendo usar o D3. Existem algumas alternativas no sentido, você pode usar um servidor local, né, dentro da sua intranet, da sua empresa, onde só as pessoas da empresa que podem usar, certo? Aí você usa a tecnologia web para isso também, mas não pode usar como uma forma pública. É como falei, se os seus dados não puderem ser compartilhados, não use o D3 de forma pública. E aí, para nos ajudar no desenvolvimento do D3, a gente vai usar essa plataforma que eu falei no início, que é o Observable, que também foi criado pelo Mike Bostock, que é o que criou o D3, que ele utilizou esse conceito de notebooks, né, que a gente vê muito em Jupyter Notebooks, né, para Python, que é baseado nesse conceito de células, para o JavaScript. Certo? Para o D3. Então, é como se fosse o código, chamei, né, live code, né, tipo código vivo, código em tempo real. Então, o notebook observable, ele é formado por células, né, como o Jupyter Notebook. Cada célula vai ser um trecho de código JavaScript, da mesma forma que uma célula no Jupyter Notebook é um trecho de código Python. No observable vai ser um trecho de código JavaScript, que vai rodar automaticamente, né? Então, assim, você executa, você já vê o resultado, você vai ter um feedback imediato, né? Você pode ver e editar o código de qualquer célula, né? Igualzinho um Jupyter Notebook. As células podem ter nomes, que aí isso permite que eu consiga referenciar variáveis, né? Essas células como se fosse o nome de variáveis em outras células, que isso é um pouco diferente, né, do Python. Que em Python, se eu crio uma variável numa célula, eu posso referenciar essa variável em outras células, né? No JavaScript, não. No Observable, não. Se eu criar uma variável interna lá da célula, ela só fica, o escopo dela é local. Mas eu posso usar uma célula inteira como uma variável, né? E aí, assim, eu consigo referenciar em outras células. E o modelo de execução das células é o modelo de data flow. O que isso significa? Se o valor referenciado por uma célula, né, ele é alterado, o valor da célula, automaticamente todas as células que utilizam aquela célula vão ter o valor, vão ser reavaliadas, né, como se fossem executadas novamente. É tipo o conceito das células do Excel. Né, se eu tenho fórmulas que usam outras células, se eu mudar uma célula, todas as outras são alteradas. Aqui no notebook do Observable é a mesma coisa. Então, o que é que eu quero que vocês façam agora? Né? Vocês vão nesse link lá do observablehq.com, que está nessa página aqui. Criem uma conta para vocês, usando esse sign up aqui for Observable, quem não tem conta. Aí vocês podem usar a conta do GitHub, né, que aí fica tudo vinculadinho da mesma forma na disciplina. E aí, depois disso, vocês vão para esse endereço aqui, que eu coloquei no PDF, né, vocês pegam o PDF e vão direto para esse link aqui dentro do Observable, porque a gente vai continuar a aula de lá, tá certo? Pronto, vocês estão vendo aqui o Observable, o notebook, vocês estão acompanhando um de vocês também. Então, aqui nesse começo, né, então, apresentar a vocês, esse aqui é o notebook Observable, que eu falei no começo da aula, né, já tá bem aqui nesse iniciozinho, certo? Eu só fiz repetir aqui para ficar, né, autocontido o notebook. E aí, qual é a primeira coisa que vocês vão fazer, né? A primeira coisa que vocês vão fazer é criando um fork desse notebook para a área de vocês, né? Eu espero que vocês tenham criado logo a conta, porque senão as modificações que vocês fizerem aqui não vão
ficar persistentes, tá certo? Então, para fazer isso, ele tem um botão de fork aqui, ó. Você vai clicar e aí automaticamente ele já vai para a sua área, né? Nesse caso aqui eu criei uma outra conta só para poder ilustrar essa parte. E aí o que é que vocês vão fazer? No momento que assim que vocês criam um fork, que é o mesmo conceito lá de fork lá do GitHub, né, do Git, você criou como uma cópia, né, daquele notebook para no seu, como se fosse no seu repositório, né, na sua área ali dentro do Observable. E aí o que é que a gente vai fazer? Uma vez que vocês criaram o fork, né, vocês podem modificar o notebook e ele vai persistir as modificações. Primeiro, né, como é que são as células, né? Esse aqui, ó, por exemplo, cada vez que eu passo o mouse em cima de uma célula, ele faz um highlightzinho assim, ele identifica, né, que aquilo é uma célula do notebook. Então, do mesmo jeito lá do Jupyter Notebooks, eu tenho células que são markdown, né, que são de código, que aparece como se fosse um HTML por aqui. Então, eu posso ver sempre o código, né? Se eu ver aqui nesses 3 pontinhos que estão aparecendo, né? É o menu. Eu posso, por exemplo, ver o código dessa célula, né? Editar, ou eu posso fazer um comentário, eu posso remover a célula, né? Então, se eu editar aqui, ele vai aparecer aqui embaixo, ó, como essa célula escrita, de modo que ela apareça bonitinho aqui, né? Então, eu uso mesma sintaxe do Markdown. Então, por exemplo, né? Vou sair daqui. Quando é uma célula de código, né, que é como essa daqui, que é uma célula JavaScript, né, ela aparece o resultado dela logo aqui acima, né? Então, eu posso, por exemplo, e aí o código aqui está visível, porque vocês estão vendo esse pinzinho aqui azulzinho, né? Ele está pressionado, ou seja, a célula normalmente todas as células de código, elas sempre vão ficar sempre visíveis, certo? Então, aqui eu posso alterar, né, o código, colocar um set aqui, pressionar Shift Enter, ou então o playzinho que aparece aqui do lado direito. E aí ele vai executar a célula. Como eu falei, as células podem ter nomes, né? Isso. Então, por exemplo, se eu quiser utilizar, nesse caso aqui, ó, eu começo com o nome de uma variável, né? Igual, aí eu escrevo alguma coisa. Então, pode ser um bloco de código, pode ser, no caso aí, uma string, ou pode ser um número, pode ser qualquer, né, tipo de dado, JavaScript. E aí agora essa célula aqui tem o nome comida. E aí, eu posso referenciar, né, essa célula em outras células. Aí, se vocês observarem aqui nessa célula de baixo, é uma célula Markdown, ó, né, pelo MDzinho aqui que aparece, né? E aí, eu uso essa sintaxe aqui de dólar entre chaves com o nome da variável, né? E aí, ele vai trocar isso pelo conteúdo, né? Quando eu executo a célula, o resultado aqui em cima é justamente o valor que tem nessa variável aqui, né? Essa variável comida. Então, se vocês olharem aqui do lado direito, ó, isso aqui é uma coisa nova, não tinha no ano passado, ó, eles colocam como se fosse o grafo de dependência, né? Então, eu estou na célula aqui, essa, né, do Markdown, e aí ele me diz aqui em cima, ó, que essa célula depende da variável comida. Então, eu posso ver todo o grafo de dependência aqui das variáveis nesse lado direito aqui, certo? E aí, por exemplo, como eu falei para vocês, né, eu posso alterar aqui, por exemplo, para uma comida aí que vocês gostem, né? Outra comida que eu gosto é chocolate. Então, vou colocar aqui chocolate e reexecutar essa célula, automaticamente a célula que usa o valor da célula de comida foi alterada também. Que, às vezes, no Python, né, não é o caso, eu tenho que sair reexecutando todas as células, né? Então, vamos seguindo aqui, né? Então, isso é o que eu chamo de modelo de data flow, né, que é o mesmo do modelo do Excel. Eu altero o valor de uma célula, todas as células que usam aquela célula também são alteradas. E aí vocês já perceberam, né, que eu tenho célula de código, tenho célula Markdown, eu posso ter células HTML também, ó, como esse caso aqui, né, e tá mostrando o resultado aqui em cima. Eu uso esse marcador, né, o template, HTML, aí a aspas aqui invertida, né, e o código HTML puro aqui que você coloca. Então, esse aqui é o basicão de notebooks, né, de Observable Notebooks, para vocês conseguirem usar e entender o resto aqui do conteúdo da aula. Quais são os elementos básicos do D3, né? O D3, certo? O operando básico dele vai ser uma seleção. Nesse caso, o conjunto selecionado dos elementos, né, eles serão consultados a partir do documento atual, certo? Então, por exemplo, o que significa isso? Se eu estou numa página HTML e eu quero fazer uma vinculação, né, de um conjunto de dados que eu li, um CSV, com os elementos visuais, eu vou criar uma seleção com esses elementos visuais e vincular a esse elemento de dado.
Aí os outros conceitos, né, fundamentais de quando eu lido com seleção. Primeiro, os operadores, né, que é justamente para modificar essas seleções. Eu tenho os data joins, que é justamente quando eu vinculo o dado, né, no caso lá no CSV que eu li, aos elementos visuais. E aí depois a gente vai entrar em mais detalhes, mas ele vai... Toda vida que eu faço um data join, ele gera subseleções, né, que é o de entrada e de saída, que é justamente os elementos novos que vão ser criados e os elementos que vão ser deletados, né, que não existem mais lá no conjunto de dados. E aí, como eu falei das outras, né, ele também faz transições animadas, também tem, se a gente quiser fazer uma visualização interativa, eu vou lidar com, né, tratadores de eventos, e o D3, ele vai ter vários módulos, né, a biblioteca, ela é toda dividida em módulos que vão simplificar algumas tarefas de visualização. Inclusive, a parte de processamento de dados, já tem muita coisa no D3, a gente vai ver algumas funções mais abaixo, mas, assim, muita coisa para lidar com cor, escala de cor, já tem módulos específicos para isso. Então, vamos lá para a parte de seleção. Para eu fazer uma seleção no D3, eu vou usar o mesmo padrão, né, mesma filosofia lá da W3C, para fazer seleção de CSS, por exemplo, né, usando o jQuery. Eu posso selecionar os elementos pela tag, pela classe, pelo identificador, ou todas aquelas seleções aninhadas, né, que eu posso fazer uma tag com determinado ID, ou então uma tag dentro de uma outra tag, tá certo? Vocês podem usar toda a infraestrutura lá do tipo de seleção do CSS dentro do D3. E aí os métodos principais, né, para a gente fazer seleção, que está dentro do namespace do D3, vai ser o método select e o método select all, que justamente é eles que vão nos gerar essas seleções. Aí vocês já podem perceber que select, ele vai retornar um único elemento, certo? E o select all, ele vai retornar mais de um elemento, né? Ele vai retornar todos os elementos que satisfaçam aquela consulta que você fez. Então, por exemplo, né, para selecionar um único elemento, eu vou adicionar aqui no caso, né, nesse exemplo aqui, né, eu vou adicionar um elemento parágrafo, né, que é a tag P, ao elemento div. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, eu seleciono o div. Aí aqui, ó, se vocês olharem, ó, isso aqui é a célula HTML. Ela não está sendo exibida. Eu vou mostrar ela aqui, ó. Vou botar um pinzinho aqui. Ó, aqui, ó, vocês estão vendo, é um elemento HTML, ó, que dentro do div eu tenho um elemento parágrafo, né, que tem escrito escreva Hello World abaixo, que é esse texto que aparece aqui em cima. Aí fecha o parágrafo, fecha o div, aí eu tenho um outro div, ó, com id parent e fecha o div. Então, o que eu quero é escrever o texto Hello World, ó, que, né, já tá aparecendo aqui, dentro desse div. Vocês observam que aqui no código da célula, né, que é como se fosse o código fonte, não tem o Hello World, né? Mas na célula aqui em cima o resultado aparece, porque a gente modificou essa célula usando esse outro trecho de código aqui embaixo, numa outra célula. Então aqui, ó, o que acontece, né? Para eu inserir esse Hello World aqui dentro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar primeiro esse div aqui, certo? Esse div aqui, ele tem um id parent, então eu vou aqui, ó, chamo D3, aí como é só um elemento que eu quero selecionar, eu uso select, né, em vez de select all, eu uso select e passo o ID que eu quero selecionar. Então, o ID, ele usa essa notação, né? Eu uso o hashtag aqui, né? Então, eu vou pegar um elemento que tem esse ID parent. Esse D3.select aqui, ele me retorna uma seleção, que é justamente o conjunto com todos os elementos que satisfizeram essa seleção. Nesse caso aqui, é só um, vai retornar só um. Ele me retornou só esse elemento aqui, ó. Aí, usando ele, né, que é o resultado dessa seleção, eu estou adicionando, ó, usando o append, que é criando, né, um novo elemento do tipo P, ó, que é esse parágrafo aqui. E aí, o conteúdo desse parágrafo, aí eu uso um novo método aqui, ó, que é o text, né, que isso aqui, o ponto append, também retorna esse próprio elemento aqui que foi adicionado. Então, nele, eu altero o texto dele para Hello World, certo? Então, quando isso aqui for executado, ele vai modificar essa célula aqui. Eu vou esconder essa célula aqui de novo. Então, aqui, ó, já foi... Como eu já tinha sido executado uma vez, cada vez que você executar, o que ele está fazendo é só adicionando, ó. Pega o parent e adiciona um lá. Então, se eu executar 5 vezes, ele vai acrescentar aqui 5 Hello Worlds. Todo mundo entendeu isso? Que eu já vou explicar essa questão
métodos encadeados, que é um outro conceito do JavaScript, que é muito usado e o D3 usa com frequência. Você tem que se acostumar com essa notação aqui de encadeamento de métodos, ok? Então, nesse caso aqui, aí, se você quiser limpar... Não, aí uma pergunta que a pessoa pode fazer mas, professora Emanuele, se esse dParent aqui tivesse sido definido numa outra célula que não está nem perto aqui, né? A gente não está nem perto no próprio notebook. Quando eu fizer essa seleção, vai atuar naquela célula? A resposta é sim, porque ele olha para o DOM HTML desse notebook todo, dessa página inteira, certo? Então, isso aqui você tem que ter cuidado para saber se você está mexendo na célula que você quer. Porque pode ser que isso aqui seja tipo uma notação do próprio Jupyter, ou do próprio Observable Notebook aqui, e você acaba modificando uma coisa da página que não tem nada a ver com a sua célula, tá certo? Então, eu recomendo usar até, inclusive, aqui foi até um nome bem genérico, eu recomendo usar nomes bem mais específicos. Ok, então vamos continuar aqui, ó. Aqui, esse texto aqui eu estou explicando o que eu fiz aqui, né, nessa nomenclatura aqui, né, então esse d3.select, ele vai retornar uma seleção com um elemento, aí nesse elemento eu adiciono esse elemento do tipo parágrafo, aí isso aqui retorna o próprio elemento do tipo parágrafo, e aí nele eu estou aplicando esse método de texto aqui. Outros operadores, né, além de texto que eu posso aplicar aos elementos, eu posso configurar os atributos usando o método .attr, certo? Eu posso alterar o estilo, né, o estilo CSS, usando o método .style, certo? Eu posso alterar propriedades, né, dos elementos, usando esse .property, e o próprio código HTML. Eu posso criar aqui vários elementos de uma vez só, escrevendo código HTML puro aqui direto. Aí aqui eu dou alguns exemplos, ó, de como fazer isso, né? Então, nesse caso aqui, eu estou alterando o atributo full aqui, né, do elemento P aqui, para bar, né? Esse aqui é o valor desse atributo aqui. Aí, se eu quiser obter, né, poder ler qual é o valor que está no atributo full, eu uso só com um parâmetro, ó, só o full, né, no attr. Se eu quiser mexer o estilo, né, alterar o tamanho de uma fonte, aí eu uso o método style, né, .style aqui, e aí eu uso a chave, né, o nome do atributo de font size do estilo, e eu digo qual é o valor que eu quero. Isso aqui, né, todos esses exemplos aqui, eu estou usando valores constantes, mas não precisa ser constante, eu posso usar também uma função, que aqui é onde entra a mágica do JavaScript, né, eu posso, por exemplo, só alterar o tamanho da fonte em mais 10, né, o tamanho que estava no tamanho de fonte normal para mais 10, então eu declaro isso como uma função que retorna qual é o valor que eu quero que apareça lá, que seja atribuído a esse font size. Então, pronto, aí o primeiro exercício que vocês vão fazer agora é modificar esse código HTML aqui, ó, que está visível, né, esse daqui da célula HTML, onde eu tenho um div, o ID exercício, já tem um parágrafo célula HTML, certo? Que é isso que está aparecendo aqui em cima. E aí eu quero que apareça igualzinho que está mostrando essa imagem aqui, ó, um bloco onde tem escrito novo parágrafo. Que esse aqui é um div, né, na verdade, um div com esse conteúdo aqui. Aí o formato dele está especificado aqui em cima, ó, qual é a borda, é um pixel, ela é preta, ela é sólida, a cor de background é esse light yellow, e o tamanho da fonte é 24 pixels. E aí, além disso, tem que ter esse texto, né, tem que ter um parágrafo dentro dele com o texto novo parágrafo, que é o que está aparecendo aqui. Como é que seria? Aí vocês vão escrever esse código aqui embaixo, ó, nessa outra célula aqui. O que a gente quer fazer? A gente quer acrescentar esse div, né, dentro desse div aqui que já tem, né, com ID exercício. Adicionar um novo elemento div ao div com ID exercício, que tem esse estilo aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar esse ID ou esse div com ID exercício. Como é que eu faço isso usando D3? Utilizando select. Qual é o ID dele? Hashtag exercício. Pronto. Aí, como eu falei para vocês, isso aqui vai retornar um elemento com o div, no caso o div com esse ID aí, né? O único elemento que tem esse ID é o div, vai retornar o div.
Aí agora eu quero inserir, ó, um novo div, um append, um novo div, né? Primeiro eu faço o append. Aí o que acontece? Na hora que ele faz esse append, ele vai retornar o próprio elemento que foi adicionado, né? Que é esse div novo. Aí agora eu posso alterar as coisas desse div. Ele quer que o ID seja new div, né? Então eu posso vir aqui a um ponto. Qual é o método para alterar o atributo? A attr. Então, attr, que é o ID, né? Vai ser agora new div. Do mesmo jeito, no caso do attr, ó, quando ele executar esse método aqui, ele retorna ainda o próprio elemento. Primeiro, nós vamos alterar o estilo, porque eu ainda estou mexendo no div, tá certo? Porque na hora que eu der um append no parágrafo, agora eu fico no nível do parágrafo, entendeu? Aí eu não vou conseguir mais editar o estilo do div, eu teria que fazer uma outra seleção com esse novo div, para poder mexer lá, tá certo? Então eu quero só aproveitar aqui o espaço e ir alterando as coisas à medida que elas estão acontecendo aqui. Então, eu vou primeiro alterar o estilo, né? Então, o estilo que eu vou mudar primeiro aqui é o da borda. Então, borda. Outro estilo, background color. Vai ser o light yellow. E o estilo 24 pixels. Pronto, aí depois que eu faço as modificações de estilo, o que é que eu faço agora? Um pixel, isso, desculpa. A ser batido no pixel. Pronto, agora eu preciso adicionar o parágrafo, né? O elemento que eu ainda estou selecionado ainda é esse div aqui, ó. Que foi o último append que eu fiz. Então, eu quero fazer um append nele, né, ó. Ponto append. Do tipo parágrafo. E aí, agora, quando eu terminar essa execução dessa linha aqui, ele vai me retornar o parágrafo. E aí, nesse parágrafo, eu quero que tenha aquele texto ali, né? Então, esse parágrafo um ponto text, é justamente esse novo parágrafo. Então, se a gente executar essa célula, se não tiver digitado nada errado, ele vai realmente duplicar aqui exatamente o que tinha lá em cima. Vocês estão notando esse undefined aqui que aparece aqui em cima? Por que ele aparece? Porque aqui, no caso, eu criei uma célula que quando ela tem começa com chaves, né? É como se fosse um bloco de célula. Eu posso colocar mais de um comando aqui, certo? Então, sempre que vocês quiserem fazer mais de um comando numa célula, vocês têm que encapsular com um bloco, que é essa abre e fecha chaves. Aí, nesse caso, esse bloco aqui, ele não está retornando nada. E só está executando, né? Está executando uma função que está numa outra célula, que é esse HTML aqui, certo? Então, como ele não retorna nada, ele mostra esse undefined aqui. Mas eu poderia, por exemplo, jogar isso aqui como o nome de uma variável. Essa aqui é a minha célula. Aí ele vai dizer aqui que a célula tal é isso aqui. Trecho de código poderia retornar alguma coisa, uma função, certo? Vocês olhando aqui para o grafo de dependência aqui, ó, como eu estou usando o D3, como eu falei, o D3, né, uma biblioteca JavaScript, eu tive que ter importado em algum momento essa biblioteca aqui. Eu importei ela lá embaixo, ó, nas últimas células, que ela aparece aqui, ó, certo? Aí, na célula onde eu estou agora, ele mostra que a dependência, você está usando o D3. Então, se eu for aqui lá embaixo, só para vocês verem, o D3 está sendo importado bem aqui, ó. Então, sempre que vocês forem usar qualquer biblioteca no notebook, Observable, vocês têm que importar a biblioteca que querem utilizar. Normalmente, a gente coloca lá embaixo, né? Assim, os exemplos que eu vi sempre colocam lá embaixo. Mas você pode colocar aqui em cima também. Porque normalmente é um textinho tutorial, né, e tal, aí as pessoas não sujam o começo do tutorial com essas importações, deixam tudo lá para baixo. E aí agora, antes era até mais complicado, porque ele não tinha esse grafo de dependência, era mais difícil saber onde é que tinha sido criado, mas agora ele mostra bem direitinho. Então, vamos lá.
Então, a gente viu como selecionar um elemento, né? Agora eu quero selecionar mais de um, né? São os múltiplos elementos. E aí eu vou usar o método select all. Nesse caso do select all, normalmente, se eu quero selecionar mais de um, eu não vou passar um ID, tá certo? Eu vou passar uma tag ou uma classe, e aí ele vai me retornar todos os elementos que são desse tipo aqui, certo? Então, se tiver mais de um, ele retorna todos. E aí, quando eu faço chamo esse método attr aqui, width200, ele vai alterar todos os atributos width, né, para 200 de todos os elementos que foram retornados aqui. É como se fosse tipo um atalho. Agora eu retornei tudo e aí implicitamente ele faz um for e vai passando por todos os elementos e altera os atributos desses elementos. Isso fica todo encapsulado aqui nessa construção aqui. E aí, do mesmo jeito, se eu chamar um append, ele vai adicionar append em todo mundo. Então, ele trata essa seleção como uma coisa única, mas aplica tudo que você vai fazer na seleção a cada elemento da seleção. Então, vamos ver aqui o exemplo. Eu quero adicionar novos elementos, né? Então, eu vou usar o append, né? Que vocês já viram que ele cria, né? Esses elementos, a gente já estava usando, aqui está a explicação para ele. E aí, ele vai, esse operador aqui, ele retorna, né, essa nova seleção com esse elemento que foi adicionado, né? Então, por exemplo, esse meu HTML, né, que está sendo mostrado aqui, ó, ele tem, né, isso aqui é porque já foi executado, né, mas sem eu ter executado, ele tinha um div, que dentro desse div, né, que tem a classe aqui, select all example, né, que vai ser o que eu vou usar para a seleção. E aí, dentro dele, ele tem um elemento SVG, né, de 800 por 300, que deveria estar vazio, certo? Então, se eu reiniciasse essa página aqui, né, e não executasse essa célula aqui, o que aconteceria? Esse aqui viraria um SVG branco, em branco, sem nada, só com essa borda, né, porque eu defini um estilo aqui, ó, no HTML, né, para ele. Todo elemento que tiver a classe select all example, que é esse daqui, vai ter uma borda de 1 pixel, sólida, preta, e o display é inline block, que é justamente para mostrar aqui essa visibilidade aqui. Aí, o que eu estou fazendo? Então, a princípio, estava vazio, eu quero adicionar esses 3 elementos aqui, ó. Como foi que eu fiz? Primeiro, eu vou retornar o elemento que representa o SVG. Ó, eu não tinha falado isso antes, mas eu posso fazer isso, ó. Eu posso encadear seleções, ó. Então, seleciono primeiro o div, tá certo? Que tem essa classe, select all example. Aí, dentro do div, eu vou querer o SVG. E aí, eu atribuí para essa variável aqui, né, constante aqui, o SVG. Então, sempre que eu quiser me referenciar a esse elemento aqui, dessa seleção, eu uso o nome SVG, tá certo? Então, esse SVG aqui é essa mesma variável aqui em cima, tá certo? Então, nele, o que eu estou fazendo? Estou adicionando um retângulo, né, com esses atributos aqui. Aí, depois eu estou adicionando um outro retângulo, no caso é um quadrado, né, que eles são a mesma largura e a mesma altura. Estou adicionando aqui, ó, um outro retângulo, outro, né, no caso quadrado. Adicionei 3 quadrados, certo? E nas posições X, Y adequadas aqui, né, para poder ficar um do lado do outro. Tem a mesma altura Y e os X vão variando, né, que eu vou adicionando um mais à direita e de outro mais à direita. Desses retângulos, aqui nesse momento, até aqui, eu não digo nada sobre o aspecto deles, tá certo? Qual é a largura, qual é a altura, não estou falando nada disso. Para não ficar repetindo o código, eu poderia, certo? Selecionar os 3 de uma vez, ó, certo? Selecionei aqui, ó, select all os 3 de uma vez, e aí eu vou alterando os atributos dele em bloco. Aí eu alterei a largura, alterei a altura, alterei o estilo, né, de preenchimento para ser esse azul claro, alterei a borda, né, para ser essa cinza, que não dá para notar muito bem, mas é uma borda um cinza mais escuro, quase um grafite. E a espessura, né, da borda, tamanho 1, aqui. Aqui, pessoal, eu ainda fiz de uma maneira não muito inteligente. A gente vai ver quando eu estiver lidando com as seleções, as subseleções de entrada e saída, tem uma maneira ainda mais concisa de fazer isso. Eu vou mostrar mais lá na frente. Mas aqui, por exemplo, é uma maneira de exemplificar como é que funciona esse select all. Então, o que a gente vai fazer agora?
tudo que eu fiz agora é só usando o D3 para selecionar a coisa direto no HTML. E a gente sabe que o D3, ele pode fazer isso, mas não é o que a gente quer, né? A gente quer lidar com dados e criar as visualizações. Quando eu vou, né, fazer visualização de dados, o que a gente faz sempre a gente tem feito isso, né? Desde quando eu falo dos princípios de visualização, a gente tem feito, mapeado os dados aos elementos visuais, né? Inclusive, qual é a codificação visual que foi aplicada àquele elemento de dado, né? A gente tem trabalhado muito nisso. No caso do D3, o que a gente faz é vincular esses dados de entrada aos elementos no DOM. Então, eu vou usar círculos, né? Dependendo do tipo de gráfico que eu vou criar, eu vou fazer essa vinculação. Esse aqui é uma das grandes vantagens do D3. Ele consegue lidar com diferentes tipos de dados. Qualquer vetor de números, strings ou objetos, arquivos JSON, certo? Arquivos CSV, arquivos de texto, arquivos XML, arquivos HTML, eu posso lidar aqui com qualquer tipo de dado, praticamente. E toda vida que eu faço uma leitura de dados, uma vinculação de dados, eu uso esse padrão aqui, certo? Que é o padrão Enter, Update, Exit, né? Que é como é feita a conexão com os dados e a representação visual. Então, na hora que você faz a vinculação do dado, né, com o elemento visual, ele vai gerar essa subseleção enter aqui, que é nada mais, nada menos que todos os elementos que precisam ser criados. Ou seja, existe o dado lá no conjunto de dados, mas ele ainda não aparece na página web. O update são os elementos que já estavam na página e continuam no conjunto de dados. Então, eles fazem parte desse update aqui. Então, talvez tenha só alterado alguma propriedade, né? Então, eu faço um update. E a subseleção exit são os elementos que foram removidos, ou seja, eles ainda estão aparecendo na página, mas já não existem mais lá no conjunto de dados. Então, eu preciso deletar esses elementos para a página se manter consistente com o conjunto de dados. Para fazer essa vinculação, então, sempre que eu quiser fazer as modificações, eu tenho que usar essas 3 subseleções. Nem sempre eu vou precisar usar as 3, né? Mas, normalmente, pelo menos a Enter e a Exit eu tenho que alterar. Vai depender de quão interativa é a sua visualização. Certo? Vocês vão perceber isso mais na frente, quando eu estiver criando aqui algumas visualizações. Mas o importante aqui justamente, eu vou mostrar o que significa esse Enter, porque aqui ainda está muito abstrato, né? Mas só vocês entenderem que tem esse subconjunto, que é os elementos que ainda vão aparecer, subconjunto dos elementos que já estavam lá, precisam ser atualizados, e o subconjunto dos elementos que vão desaparecer, porque eles não existem mais. Então, vamos lá. Como é que eu faço essa vinculação, né? Para eu vincular uma seleção aos dados, eu uso esse operador aqui, ó, .data. E aí eu digo como é que eu quero fazer essa vinculação, certo? Quando eu faço isso, automaticamente, ele gera essas subseleções aqui, ok? Se você vinculou, o dado já existia, já tem algum elemento visual mapeado, está na subseleção update, se ainda não existia, vai aparecer na enter, se já existia e não existe mais, aparece na exit. Como se ele criasse aqui essas 3 subconjuntos. Aí pronto, na hora que eu faço a vinculação, eu começo a construir meu elemento visual baseado nos dados. Né? Tipo, fazer a codificação visual. Eu quero fazer um gráfico de barra usando um atributo que está lá no dado, certo? Tipo, é um vetor de números, eu quero criar um gráfico de barra com esses números. Então, esse número que eu estou representando aqui como um D, ele vai ser usado, o dobro dele, nesse caso aqui, vai ser usado como a altura desse elemento visual que eu estou vinculando na seleção. Eu também preciso ajustar a escala para poder posicionar as barras de forma correta, né? Tipo, tem que aparecer uma do ladinho da outra, então eu tenho que definir esses valores, né, X correspondente. E vamos colocar aqui os labels, que é justamente representando esses elementos em cada uma das barras. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, se vocês olharem, nesse código aqui, ele está gerando esse vetor, essas barrinhas que aparecem aqui em cima. O que a gente quer é reproduzir isso que está aparecendo na imagem aqui em cima, certo? Mas, por enquanto, ela só está fazendo isso. Vamos ver aqui por quê, ó. O que eu estou fazendo nesse código? Vocês notam que agora, como eu botei o nome de variável aqui no começo, eu estou dando um nome para essa célula, certo? Agora ela se chama de barras 1, que é o primeiro código de barras que a gente vai fazer, certo?
Então, eu estou criando aqui algumas variáveis, que é justamente para controlar a altura e a largura desse elemento que vai ficar visível aqui, né? Então, é um elemento que tem 700 por 200, né? 700 de largura por 200 de altura. E eu estou usando ele aqui, ó, como um parâmetro para criar esse elemento SVG, já usando uma função. Isso aqui é uma função do próprio Observable, que me ajuda a criar um elemento SVG do zero, sem precisar criar o HTML, como eu fiz aqui em cima, né? Aqui em cima eu fiz a maneira mais difícil, tá certo? Que é cria o HTML, aí dentro do HTML faz um SVG, aí dentro do SVG tem uma maneira de poder selecionar esse SVG, né? Isso aqui é mais complicado. Aqui não. Estou fazendo mais ou menos o que eu fiz aqui em cima, numa linha de código, que é isso aqui. Eu crio o SVG, ó, criei o elemento, e eu já posso utilizá-lo na minha seleção. Aí agora, esse const SVG aqui tem a mesma coisa que tem nesse código aqui, ó. Lembra? Eu fiz tudo isso aqui, ó. Então, ali é equivalente, com o HTML lá de cima. Então, pronto. Criei meu SVG. Aí agora, esse aqui é meu elemento, conjunto de dados, ó. A gente vai lidar com dados de forma em arquivo na parte 2 de visualização na web. Na próxima aula que a gente vai ver os arquivos, por enquanto eu vou criar aqui só um vetor simples de números, certo? Que vão justamente representar essas alturas de barra aqui. Aí aqui o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou, criei o conjunto de dados, então esse meu array of numbers aqui vai ser o meu vetor de dados. Vou começar aqui a seleção, ó. Vou criar, vou selecionar dentro do meu elemento SVG todos os elementos do tipo rect. Aí vocês vão dizer, mas professor, aqui não tem nenhum. Se eu olhar aqui no código, a gente só fez criar o elemento SVG, não tinha ainda nenhum retângulo lá dentro. Correto, certo? Essa é a beleza do D3, tá certo? Como eu sei que eu quero criar elementos rect, certo? Que é os retângulos, eu posso começar do zero. Tipo, eu faço uma seleção, não existe, mas ele me retorna uma seleção vazia. Aí eu posso agora construir essa seleção, construir os elementos dessa seleção. E aí, quando ele retorna, que é essa seleção vazia, aí ele vai fazer aqui o data bind, ó, o data join aqui, com o meu vetor, usando o operador data, como eu falei, e passando aqui quem vai ser o meu elemento de dados, que é esse array of numbers aqui. Pronto. Na hora que eu faço isso aqui, aí ele já vai fazer aquela vinculação, ele já tem as seleções, quem é o enter, quem é o exit, quem é o update. Então, por exemplo, a seleção estava vazia. Então, quem vai ser a minha subseleção enter? É todo mundo que está aqui no conjunto de dados, ó, e que não estava no SVG. Ou seja, vai ser todo mundo. Todos os elementos, porque o meu SVG estava vazio. Então, essa minha subseleção enter vai estar justamente com todos os elementos que estão aqui no vetor, certo? Aí a seleção exit vai estar vazia, porque não tinha ninguém lá, e a seleção update também vai estar vazia, porque não tinha nenhum elemento no SVG ainda, certo? Então, só faz sentido a subseleção enter, é por isso que eu só estou chamando o ponto enter aqui, porque é o que a gente vai trabalhar, certo? Que é justamente criar a visualização, ainda estou criando a visualização. Então, aqui, como eu botei aqui nos comentários, ó, vai retornar parte dos dados que é nova, que ainda não foram visualizados. Ok. Então, na hora que eu faço esse ponto enter, ele vai me retornar a seleção que contém todos esses elementos aqui, ó. Ok? Então, para cada um desses elementos, o que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar o rect, que estava vazio, Então, crio o rect, que vai ser o retângulo. Para cada elemento, lembra, quando eu fizer esse append aqui, ele vai fazer o append de todos de uma vez. Ele criou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 barras. Criou aqui os 11 retângulos. Aí, o que é que eu faço? Para cada um desses retângulos, o que eu vou fazer? Eu tenho que posicionar, eles vão criar os 11 numa mesma posição, certo? Então, eu tenho que reposicionar esses retângulos. Aí, eu vou mexer aqui no atributo X. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é uma notação do JavaScript, que é como se fosse, ele chama de double arrow, certo? Aqui é como se fosse uma função, estou criando uma função que está recebendo esses parâmetros aqui e está retornando isso aqui. O que são esses parâmetros aqui?
Isso aqui é um parâmetro padrão do D3, quando eu faço bind, certo? Na hora que eu faço bind de um ponto data, sempre que eu quiser acessar o elemento do dado que está lá dentro do vetor, eu uso essa notação aqui, como se fosse aqui no caso o valor que eu quero alterar, né? Eu posso usar que no primeiro elemento vai ser o item de dado e o segundo elemento vai ser qual é a posição, né? O índice desse elemento no vetor. Nesse caso aqui, pessoal, eu estou usando essas letras aqui D e I, que é normalmente a convenção. Sempre que usar a variávelzinha D, é porque já sabe que é o elemento de dado. E o izinho é o índice, né, a posição dele, certo? Mas não precisa ser isso aqui. Pode ser qualquer nome de variável, contanto que você use o valor aqui dentro. Aqui vocês notem que eu usei os dois, né? Apesar de no retorno eu só usar o i. Porque como é um parâmetro que segue a ordem, tá certo? Eu preciso passar o d também, porque senão eu não consigo chegar no i. E aí, o que eu estou fazendo? Como eu estou só querendo posicionar as barras, eu vou posicionar de acordo com a ordem daquele elemento no vetor, certo? Então, eu vou pegar, construir a posição x a partir dessa ordem. Aí, nesse caso, eu começo da posição 20, que é aqui, ó, o primeiro elemento vai ter a posição 20, que o i vai ser 0, né? E os segundos vão ser de 30 em 30 de distância, certo? Até chegar ao último elemento. Aí, nesse caso, né, o que a gente vai fazer? Eu vou configurar a altura. A altura aqui está todo mundo com a mesma altura, ó, altura 10. Okay? Por isso que eu coloquei o 10 aqui constante. Mas como é que eu faria para pegar a altura, o próprio valor que está aqui, ó? O que vocês acham, seguindo essa mesma anotação aqui, ó? A largura, como é são as barras verticais, né? Toda barra vai ter a mesma largura, concordam? Que é justamente esse 20 que aparece aqui, ó. Toda barra tem altura 20. Aliás, o Y aqui, desculpa, justamente, eu falei errado. O Y é onde ele começa aqui a barra, certo? No caso do SVG é o contrário, né? O SVG, ele começa de cima para baixo, certo? Então, a minha altura, o Y aqui começa no 10, certo? Então, ele começa desenhando daqui de cima, ok? Aí, justamente, o que eu quero que vocês façam a codificação é de qual é a altura da barra, né? A altura da barra, eu quero que seja esse valor aqui que está no vetor. E aí, todo mundo tem a mesma cor, né? Por isso que tem esse fio aqui. Como é que eu faria? Pronto, que é isso aqui que a gente vai alterar. Como é que eu faço para acessar o elemento que está no vetor e usá-lo como a altura da barra? Isso, eu posso colocar o D aqui e retorno o quê? O próprio D. Aqui vamos ver o que acontece, né? Porque pode ser que eu precise fazer alguma escala, né? Mas vamos ver o que acontece aqui, certo? Se eu usar o próprio D e eu reexecutar aqui, olha o que foi que aconteceu aqui. Vocês lembram que eu falei que ele escreve de baixo para cima? Quem fez computação gráfica, né, sabe que quando a gente está usando coordenadas de tela, o x, y, né, o 0, 0, a origem é no canto superior esquerdo, né? O que mais que eu tenho que alterar aqui? Pensem um pouquinho, ou experimentem, né, no notebook de vocês. Para ficar parecido aqui, pelo menos a altura, né, aqui com a figura de cima, vocês estão notando que está mais ou menos o dobro da altura? Ou seja, eu não estou usando o D direto, né? O D, tipo, eu preciso fazer uma escala aqui, certo? Então, vou usar aqui vezes 2. Mais parecido, né, aqui. Y igual a 10, o Y 0, 0 é como se fosse bem aqui nesse cantinho aqui, ó, 0, antes de eu pressionar esse maisinho ali, né? Então, o YX igual a 0, Y igual a 0 é bem aqui. Então, ele começa, anda 30, ó, 20, aliás, 20 para a direita, né? Aqui, 20 para a direita. E aí, começa a desenhar a primeira barra, começando na posição 10 e bota a altura da barra. Então, eles ficam todos aqui de tamanho da barra correto, né? É o dobro que a gente está usando. Mas eles estão sendo desenhados aqui de cabeça para baixo. Então, o que é que eu quero? Eu quero que ele comece a ser desenhado da posição, né, máxima, que é essa daqui, certo? Mas deslocado da altura dele. Porque aí, quando eu desenhar para baixo, ele vai ficar da altura certa, certo? É como se eu estivesse pensando aqui ao contrário. Mas é só nesse exemplo aqui. Depois a gente vai corrigir isso, tá certo? Com escalas.
Aí o que eu estou fazendo aqui, então? Para eu fazer essa compensação, eu tenho que começar a partir da altura máxima, que no caso aqui a gente está olhando, né, vendo o elemento de dados, um 80 aqui. Vou já mostrar como é que eu faço para pegar esse 80. Então, vai ser esse 80, altura máxima, como eu estou dobrando, né, vai ser 80 vezes 2, mais o 10, que é como se fosse o deslocamento padrão, né, para não ficar lá em cima da margem, tá certo? Eu dou um deslocamento assim, de 10 aqui e subtraio a altura daquela barra, que aí ela vai ser desenhada a partir daqui, ó, como se fosse desenhado bem daqui. Aí eu tiro a altura dela e desenho ela. Então, ela vai ficar sempre, eu desloco negativo aqui o tamanho dela e desenho a barra. Aí ela vai dar essa impressão de que está no eixo correto aqui, ó. Isso aqui, pessoal, a gente está fazendo isso aqui porque é o nosso primeiro. Não se preocupe que eu vou mostrar a maneira. A gente vai trabalhar com escala. A escala vai ser tranquilo. A gente vai resolver muita coisa. Aqui a gente está pensando mais complicado do que o que vai ser, certo? Porque você precisa aprender um monte de coisa para poder se tornar simples, né? Mas, por enquanto, me aguentem. Só está faltando uma coisa aí. O que está faltando para poder ficar igual de cima? Os rótulos. Como é que eu faço isso? Não, a gente não vai fazer esse append text aqui, não. Por quê? Porque ele vai tentar posicionar o text, certo? Dentro desse rect aqui, ó. Que eu não quero. Eu quero como se fosse um outro elemento que eu adicionei ao SVG e não diretamente ao rect. Eu quero só posicionar próximo ao rect, mas eu não quero vincular aos rect. O que eu preciso fazer? Eu criei as barras, agora eu vou criar os labels. Os labels é como se eles fossem independentes das barras. Um select all para os textos agora, tá certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, parecido, ó, select all. Só que agora não é rect, é o quê? Text. Vocês notam aqui que eu posso usar ou aspas dupla ou simples, não tem diferença, tá certo? Pro JavaScript. Tem algum text no SVG? Não. Eu vou fazer aqui o bind, né? Vou copiar essa parte aqui igualzinho, tá certo? Ó, eu vou selecionar todos os textos. Aí aquilo que eu falei, não tem nenhum text. Mas na hora que eu fiz o data bind aqui, o que vai acontecer? Quando eu chamar a subseleção enter, ele vai me dizer quem são os dados que não tem texto vinculado. Ou seja, todos, né? Não tem nenhum texto vinculado. Então, o que eu vou fazer aqui? Parecido com o que está aqui, ó. Só que em vez de agora de o rect, vai ser um text, certo? Eu vou fazer um ponto append no text. O que mais? Os mesmos cálculos de posicionamento. Pois é, aí aqui o que acontece? Se eu usar esse Y do jeito que está aqui, ele vai começar o texto bem daqui, ó. E vai desenhar para baixo. Então, eu tenho, em vez de fazer aqui o mais 10, é quanto? Então, vamos alterar aqui. Peraí. Então, em vez de mais 10 aqui, mais 20. Pronto. E aí, o que mais? O que aqui eu só fiz posicionar. Falta eu dizer qual é o texto. Text. Que eu quero que seja o elemento, né? O que a gente pode melhorar aqui? Ó, ainda ficou cortando um pouquinho, né? E aqui, ó, tá usando outro tipo de fonte, né? Como é que eu faria para alterar essa fonte aqui? Eu não sei de qual. Essa fonte fina. Não sei se funciona. Aí font size também, né? Mais parecido, né? Aí tem a questão aqui da centralização, né? Vocês estão vendo? Você pode alterar, como se fosse do parágrafo, o estilo dele para ser centralizado, que
resolveria aqui, ou então fazer alguma operação da largura da barra, certo? Mas não para esse exemplo aqui a gente não vai perder muito tempo com isso não. Bem, pessoal, deixa eu só interromper aqui a Manu do passado para mostrar como é que faz a centralização dos labels aqui nas barras. Quando eu gravei a aula, né, no semestre passado, foi bem corrido, o tempo já estava curto e não tive tempo de, além de não me lembrar na hora como era, não tive tempo de procurar. Então aqui, como é que a gente vai fazer essa centralização? É bem simples. O de vocês deve estar semelhante a esse, né, onde os labels estão, né, alinhados aqui à esquerda. Então, a gente precisa fazer duas pequenas modificações. O atributo que a gente vai alterar para modificar a fonte, primeiro, o nome do atributo é TextAnchor. E a gente vai ter que colocar ele alinhado, né? O valor vai ser o middle. Então, se eu colocar do jeito que está aqui, o que vai acontecer? O middle, né, piorou aqui, porque ele vai alinhar ao meio, né? Mas começando do canto esquerdo da barra. Então, para isso, a gente precisa realinhar, posicionar esse label no centro aqui da barra. Então, o atributo X dele não pode ser mais igual ao da barra, tá certo? Então, para isso, a gente precisa saber a largura da barra, que é o 20, né? Então, o que a gente vai fazer é acrescentar mais, deslocar mais a metade da barra, que é 10, tá certo? Então, eu vou colocar aqui um 10 no atributo X do label, reexecutar a célula, e aí vocês vão ver que ele alinhou direitinho. Quando vocês forem fazer as barras horizontais, que é um pouco mais aqui abaixo, né? Vocês não usam mais o middle, tá certo? Vocês vão utilizar o left mesmo, normal. Só que vão ter que fazer essa mesma estratégia de posicionar no centro da barra aqui, fazer esse deslocamento agora vertical, tá certo? Bem, era só isso, vamos continuar o vídeo. Eu vou só explicar agora os próximos para depois vocês tentarem fazer e submeterem como atividade. Vou começar aqui com esse da amarelinho. Quando a gente fez a vinculação aqui, eu fiz uma vinculação a um vetor de números, tá certo? Mas nada impede que quando a gente estiver trabalhando com planilhas de dados, né, com as tabelas, que eu vincule os meus elementos a um vetor de objetos, que na verdade é como se o nosso conjunto de dados vai funcionar como isso, certo? Cada linha da tabela é um objeto. E aí, o que a gente está fazendo aqui? Então, nesse caso aqui, ó, o meu dataset, ó, é um vetor. Esse aqui está bem parecido com o anterior, eu não vou gastar tempo fazendo isso não, certo? Esse aqui está bem parecido com o anterior. Aí, o que vocês estão vendo aqui? Que agora, cada elemento é um objeto que tem esses dois atributos, ó, height e color. E eu quero usar esses atributos para modificar as barras. A altura de cada barra vai ser o que está no height e a cor de cada barra vai ser o que está aqui no atributo color. Esse aqui não significa que seja uma cor, não, mas vai ser uma transformação numa escala de cor, certo? Tipo, é como se minhas cores fossem de 0 a 100, que é esse meu domínio aqui, ó, que eu estou fazendo na minha escala. E aí eu vou fazer uma transformação, né, um mapeamento de cor aqui, dessa cor CAC até a cor gold, certo? Baseado nesse número que foi passado aqui como parâmetro. Então, isso aqui a gente vai entrar em detalhes mais lá na frente, não se preocupe, eu só quero que vocês entendam isso aqui. Isso aqui é como se fosse uma função, color scale, que vai receber um número entre 0 e 100 e vai retornar uma cor, que é uma cor interpolada entre essa cor CAC aqui e a cor gold, certo? Que isso aqui já é uma função também do D3. Pronto, aí aqui, ó, vocês podem observar que eu estou fazendo parecido com o que foi feito aqui em cima. Vocês vão fazer as modificações que a gente fez aqui, né, no exemplo. E depois que vocês fizerem as modificações, que desenharem as barras, aí a diferença é o quê? Agora que eu tenho esse atributo, né, eu não tenho mais o meu Dzinho, né, que quando eu uso aqui, ó, esse meu Dzinho aqui, não é mais esse número aqui, ó. O meu Dzinho agora é um objeto completo. Então, para eu acessar esses atributos, eu tenho que usar a notação de ponto. Fica parecido com o que está escrito aqui em cima, ó. Se eu quiser alterar o atributo altura, a partir da variável D, eu tenho que acessar o atributo desse D, ó, usando D.height aqui, tá certo? Então, essa é a modificação que vocês vão fazer, do mesmo jeito para a cor. Na hora que você quiser mudar a cor, por exemplo, esse gold aqui, ó,
Só para vocês terem ideia, né? Eu já vou alterar logo aqui para facilitar. Em vez de gold, eu quero que a cor seja proporcional ao número que está escrito aqui em color, né? Então, aqui eu vou trocar uma constante, né, por uma função, que é essa função color scale aqui, ó. Então, vai ser color... Não, eu quero usar o D, né? Eu vou retornar a minha função color scale, tá certo? Passando quem? O D.color. Quando você executar isso aqui, aí as barras já vão ficar na escala de cor correta, ó. É assim que vocês usam a função. Pronto, aí para corrigir isso aqui, vai ser mais ou menos as mesmas alterações que a gente fez aqui. A diferença é que agora, em vez de usar o Dzinho direto, vai ter que usar o D.height ou D.color, como foi usado aqui. O texto fica igual, né? Não vai mudar muito, não. Só mesmo que está lá em cima. Aí aqui eu tenho algumas funções, ó, para lidar com os vetores. Como é que eu pego o valor mínimo, né, de um elemento? Aí eu coloquei os códigos tudo aqui, ó, certo? E está sendo exibido o resultado aqui, ó. Como é que eu pego o elemento, o valor mínimo, D3.mínimo? Como é que eu pego o máximo, D3.max? Como é que eu pego o tamanho do intervalo, né? Que aí ele vai mostrar, ó, vai de 2 a 15. Então, todas as funções, algumas funções estatísticas, então aqui tem um monte de função que vai ajudar a lidar com os vetores. Quando eu crio um gráfico de barras, normalmente é mais interessante eu já ordenar as barras, certo? Então, eu vou ter que usar essa função de ordenação aqui, ó, de forma ascendente ou de forma descendente. Pronto, aí aqui eu já estou mostrando um exemplo, a gente vai ver com mais detalhes no próximo notebook. Como é que eu carrego um arquivo de dados, certo? Nesse caso aqui, ó, ele é um arquivo no formato JSON, onde cada elemento, ó, do vetor, ele é um objeto que tem essas variáveis aqui, ó, despesa e categoria. Despesa e categoria. Aqui eu já coloquei como carrega, ó, eu uso essa função JSON, né, do D3, e eu passo aqui a URL para onde está esse arquivo. Aqui não se preocupem, tá certo? Que isso aqui é a URL. Normalmente eu vou dizer qual a URL onde estão os dados. E aí, assim que eu executo essa célula, ele carrega aqui o dataset, virou agora um vetor de objetos. Que aí você vai lidar da mesma forma que lidou aqui, ó, quando eu criei esse dataset aqui. Aí agora, como esse dataset aqui, né, que está dentro de uma célula, ó, e representa esse vetor de objetos, ele agora pode ser usado em qualquer outra célula. Tem um nome agora para ele, dataset aqui. E aí o mais legal de tudo aqui é que, como as células dependem desse dataset, elas só vão ser executadas depois que essa aqui for executada. E aí que a gente vai ver, vai ter uma aula nossa que eu vou mostrar como eu crio, a mesma coisa que a gente criou aqui no Observable, no HTML com JavaScript puro. Eu tenho que ter cuidado, quando eu vou carregar um dataset, eu tenho que esperar ele ser carregado antes de criar a visualização. E aqui não, porque eu não preciso me preocupar com isso. O próprio Observable faz por mim. Daqui ele já carrega, e assim que ele carregar, ele vai executar as células que dependem dela, né? Então aqui, ó, por exemplo, nessa barra 3, parecido com o que vocês vão fazer aqui, né, em cima, só que agora são barras, né, horizontais, vocês estão vendo essa variável dataset aqui, ó, ela é essa mesma que foi criada aqui em cima. Então, aqui já é o meu vetor de dados, certo? Então, é só alterar aqui para acessar a variável despesa. Não, despesa vai ser, no caso aqui, a largura da barra, né? E o label agora vai ser a categoria, tem escrito aqui em cima. Vamos visualizar esse dataset como um gráfico de barras horizontal. E aí, o que eu quero que vocês mostrem é o valor, a barra vai ter altura, aí o label vai ser esse valor da altura, ou largura, no caso aqui, né? Largura e qual é a categoria. Vocês vão colocar aqui do lado direito. E o último exercício, que é o barras 4, tá certo? Vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram aqui no barras 3, só que agora eu quero ordenar as barras. E aí, para isso, vocês vão ter que criar aqui uma variável sorted data, tá certo? Que vai ordenar os elementos aqui, usando essa função aqui de comparação. Porque isso é uma das vantagens do D3. Eu posso ordenar
os meus elementos de acordo com qualquer atributo do meu objeto, né? Então, para isso, eu preciso dizer qual é a minha função comparativa, aqui no caso, né? Nesse caso aqui, eu quero comparar com despesa, então, eu vou ordenar aqui de forma crescente por despesa. Aqui, pessoal, a única coisa que vocês vão ter que fazer é porque na hora que eu crio essa função sorted data aqui, eu não estou retornando a função, tá certo? Então, vocês vão ter que fazer algo do tipo assim, que é esqueci de corrigir isso no notebook. Vocês têm que fazer algo assim. Primeiro, pode tirar isso aqui daqui, ó. Não adianta esse aqui. Pode tirar isso aqui daqui e colocar aqui no começo, ó. Dentro da célula, você vai dizer que o sorted data vai ser a dataset.sort. Ok? Pronto, aí pode usar ele aqui. Isso é para dar certo. Aí aqui eu coloquei mais links para vocês, né, terem uma olhada como é que funciona o Observable, mas a princípio a parte mais difícil foi o que a gente fez aqui agora, na aula.